Ok? Pessoal, eu falo de Curitiba, tá? Capital do Paraná, né? Meu nome é Pedro Delfino, trabalho com Linux há mais de 14 anos e sou o fundador do Profissionais Linux. Hoje a gente já está aí com uma turma bem grande, aí, de mais de 500 alunos. Então vamos lá, para o nosso primeiro conteúdo. Então eu vou falar para vocês 7 pontos que você tem que analisar antes de fazer a instalação de um servidor Linux, que eu chamei aqui dessa aula de como você vai planejar um servidor Linux. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar na hora de planejar um servidor Linux, né, é a escolha do hardware. Óbvio, né, é bem óbvio isso, mas é interessante quebrar um paradigma aqui e quebrar por terra até algo que o pessoal colocou muito no mercado, que Linux funciona no computador velho, que Linux funciona em qualquer hardware antigo, que você consegue criar um servidor para rodar 100, 200 usuários num servidor web, por exemplo. Então, pessoal, toma muito cuidado com relação a isso, tá? Que o Linux hoje, a gente já gerencia servidores muito grandes, tá? Não adianta nada você pegar um computador 133, colocar um hardware de um HD antigo, com 32 de memória RAM, você vai conseguir instalar o Linux? Vai. Mas você não vai conseguir rodar praticamente nada, tá? Então, funciona em hardware velho? Funciona muito bem, mas tem que ter cuidado com relação à disponibilidade do teu servidor. Para você ter uma ideia, eu já trabalhei assim com hardwares bem antigos, sei lá, há 8 anos atrás eu trabalhava com servidores Celeron, com servidores com pouca memória mesmo, mas isso depende muito do ambiente, tá? É para um ambiente muito pequeno. Então, quando a gente fala para ambiente assim, acima de 20 usuários simultâneos para algum tipo de serviço, seja o servidor web, seja o servidor proxy com Squid, seja o servidor Samba, principalmente Samba, que é um servidor de arquivo, para quem não conhece, é um servidor de arquivo para redes Windows, né? Ou seja, o Windows acha que aquele servidor rodando Linux é um servidor Windows, então você consegue gravar arquivos dentro do Linux a partir do servidor Samba. Então, principalmente o servidor Samba, que gasta muita memória, e principalmente com cache de HD, então tem que ter cuidado com questão de hardware. Agora, para escolher o hardware, o que você tem que avaliar sempre? Usuário versus aplicação, tá? O meu celular está aqui, às vezes ele vai apitar, mas eu olho ele para o lado, pode ser alguém que está me dando um recado. Usuário versus aplicação, tá? E principalmente o tipo do servidor, se ele vai ser um servidor de arquivos e se ele vai ser um servidor de internet. Então, toma cuidado com relação a isso. 10 usuários? É um tipo de hardware. 20 usuários? É um outro tipo de hardware. 1.000 usuários? É completamente outro tipo de hardware. Não tem nem que ver isso. É óbvio, mas muitas pessoas pecam nesse sentido porque pensam que Linux é muito mais leve, que é muito mais fácil colocar qualquer tipo de serviço e acabam implantando Linux num hardware muito menor do que é aquela demanda, né, que poderia aguentar um servidor e acabam se frustrando com a qualidade do serviço que estão colocando. Então, toma cuidado com relação a isso. Vamos dar alguns exemplos práticos aqui, então. Então tá, Pedro, eu tenho um servidor Squid, um servidor proxy, que sim, 99% das empresas precisam de controle de internet, né? Porque, sabe, acesso à internet numa empresa a partir de 5 usuários, já com certeza vai ter problema com relação ao pessoal acessando sites indevidos. Então, assim, um servidor que a gente mais instala, que a gente mais implanta, que mais dá manutenção, é um servidor de proxy. Claro, é óbvio que hoje no Linux o servidor de proxy mais conhecido é o Squid. Tá? Inclusive no Profissionais Linux, no nível 4, a gente vai aprender uma configuração muito interessante de Squid, é bem interessante, bem passo a passo. Tá? Então tá, vamos pensar num exemplo prático. Squid é um servidor proxy. Ele grava muito em HD? Não, né? Não grava. Pense bem, ele grava bastante em HD. Por quê? Porque ele é um servidor de cache, tá? Então, cada acesso da internet que alguém faz, depende da configuração que você vai fazer também, é claro, né? Cada acesso da internet que a pessoa faz, ele vai lá e grava mesmo no HD. Gravando nesse HD, você vai ter muito consumo de memória, tá? E principalmente também porque ele grava muito cache em memória. Por quê? Porque para ser mais rápido, né? A pessoa acabou de acessar uma página, é muito mais fácil colocar na memória RAM
do que ele colocar primeiro no HD e depois disponibilizar para o próximo, tá? Então, o Squid gasta bastante memória. Então, vamos pensar num servidor para 100 usuários. 100 usuários, 2 GB, 2 núcleos, tá? Eu não vou nem falar de qual processador, AMD, Intel, não vou nem falar disso, tá? Porque hoje já sabe, né? Às vezes nem muito do tipo de processador. Porque o AMD já está muito próximo do Intel, mas eu particularmente prefiro o Intel, tá? Para quem, se alguém já fosse me perguntar isso, já estou respondendo aqui, prefiro Intel sempre, tá? É minha opinião. Então tá, 100 usuários, 2 núcleos, 2 GB. 200 usuários, 2 núcleos, 4 GB, e assim por diante, tá? Ah, mas não vai ser... Eu tô falando de usuários simultâneos, tá? Se você tem 100 usuários e só duas pessoas acessam a internet ao mesmo tempo, então você não precisa de 4 GB de memória RAM. Tô falando de usuários simultâneos. Você pode até, inclusive, ter 500 usuários no teu servidor proxy, mas você tem que analisar 200 usuários, 4 GB, e assim por diante. 2 núcleos, 4 núcleos, e assim você vai aumentando até você ter capacidade no teu servidor, tá? Por que é interessante hoje você pensar em núcleo e não pensar mais, eu vou comprar um processador, principalmente por causa da virtualização, tá? Hoje a gente trabalha muito com virtualização, né? Então, eu tenho um cliente que ele tem, sei lá, 4 servidores físicos e eu tenho lá rodando mais de 42, mais de 48, se não me engano, servidores rodando Linux, rodando Windows. Então tá tudo virtualizado lá, entendeu? É muito mais fácil você startar uma máquina, é muito mais fácil você configurar, você escolhe os núcleos, escolhe a memória RAM que tem disponível no host e libera uma máquina virtual. Então, é por isso que eu tô falando em núcleo, não tô falando em hardware mesmo, tá? E também tem o Cloud Compute, né, pessoal? E quando você for lá pro Amazon AWS, inclusive, né, no Profissionais Linux, a gente tem um bônus onde você vai aprender a iniciar um servidor lá no Amazon AWS, que é, assim, muito interessante mesmo. Dessa forma, você vai saber o que você pode colocar lá. Elas podem colocar um servidor web lá no AWS, pode colocar um servidor, até Squid, se você quiser. Enfim, você pode colocar muita coisa. Então, lá no AWS também, eles vão te dar 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 GB, 2 GB, um HD de SSD, um HD normal, sólido, entendeu? Então, é muito mais tranquilo você pensar em hardware já pensando em configurações por núcleo, por espaço e por HD, ok? Servidor de arquivos, rapidamente, porque a gente se estendeu muito na questão de hardware. Servidor de arquivos, você não precisa de tanta memória, mas precisa um pouco mais de processamento, tá? Toma cuidado com a questão do processamento. Apesar que servidor de arquivo, assim, vamos pensar no Samba, tá? Servidor Samba, você instala dentro do Linux um serviço Samba e tem máquinas Windows na tua rede, você pode ir lá na tua máquina Windows, / nome do meu servidor Linux, Enter, e você vai lá e consegue acessar o teu servidor Linux e gravar arquivos lá dentro. Lógico que para isso tem muitas configurações que você vai ter que fazer, mas, enfim, né, eu estou dando uma explicação aqui rápida. Para esse tipo de servidor, importa muito a memória RAM, importa muito o processamento, mas eu não colocaria muita memória RAM num tipo de servidor desse, tá? Porque, enfim, ele vai gastar muito disco, então não necessariamente precisa de muito memória RAM. Memória RAM precisa muito para servidor proxy e para servidor de e-mail, que depois eu dou mais umas dicas ali de servidor de e-mail. Tá? No nível 4 do Profissionais Linux, onde a gente implementa mesmo os servidores, a gente vai fazer um ambiente todo montado no VirtualBox, inclusive aquele ambiente que a gente montou no nível 1, quem participou a primeira aula do nível 1, instalar o VirtualBox e instalar o Debian. Segunda aula, fazer os comandos principais para você saber navegar no servidor Linux. Terceira aula, identificar os dispositivos. Por quê? Porque já no nível 2 a gente vai fazer vários tipos de particionamento de disco, que eu ainda vou falar aqui. E saber particionamento, você tem que saber que são dispositivos do Linux para você identificar o particionamento lá dos servidores, ok? Então, escolha de hardware, usuário versus aplicação, tipo de servidor versus a memória RAM e o processador que você vai colocar. Então,
toma cuidado com aquela máxima de servidor Linux roda tudo em um servidor só. Toma muito cuidado com relação a isso, tá, pessoal? Toma bastante cuidado. Pensa sempre na solução que você vai ter que entregar. Pensa sempre nisso.